bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o professor Ubiratã Jorge Iorio. Seja muito bem-vindo, professor Ubiratã Jorge Iorio. Obrigado, Bruno. É sempre um prazer falar com você e especialmente participar desse podcast, que eu estou sabendo que esse nosso é o de número 300. Há 6 anos que você vem fazendo esse trabalho brilhante de divulgação das ideias liberais e da escola austríaca em particular. Então, ao mesmo tempo em que eu cumprimento você, eu te dou também os parabéns. Professor, muitíssimo obrigado. E o fato do professor participar do podcast número 300 não é nenhuma coincidência. Isso foi arquitetado maquiavelicamente, exatamente. Bem então... que eu senti a orelha esquerda ardendo. Então, esse podcast número 300, quer dizer, a escolha para que você participasse não é à toa. Mas antes de falar disso, né, dessa escolha do podcast número 300, a gente vai começar, não é exatamente pelo final, mas nós vamos começar por um assunto que é atual, que é a nova edição ampliada e revista do seu livro, né, dos proto-austríacos a Menger, uma breve história das origens da Escola Austríaca de Economia. Livro este que havia sido lançado em 2014 pelo Instituto Mises Brasil, né, e agora... Essa nova edição, ampliada e revista, como eu falei, será o primeiro volume da coleção Proto-Austríacos da editora LVM. Eu queria começar, professor, essa conversa te perguntando, né, a respeito do livro, quais as principais ideias ou os principais elementos que vinculam os proto-austríacos aos austríacos, né, da primeira geração, e aí o livro vai até Menger, né, que é a primeira geração. Então eu queria te perguntar, qual é a linha de continuidade que liga esses proto-austríacos aos austríacos? Bem, para resumir, eu posso dizer que a exigência básica a que me impus na elaboração do livro foi que os autores escolhidos atendessem nas suas investigações, nos seus escritos, alguns mais, outros menos, né, aquilo que eu defini no meu livro Ação, Tempo e Conhecimento como sendo o core, né, da escola austríaca, que é a tríade fundamental, ou núcleo básico, formada pelos 3 elementos, ação, tempo e conhecimento, e os seus elementos de propagação, que são o respeito à doutrina da utilidade marginal, o reconhecimento da importância das ordens espontâneas e o subjetivismo. Eu tive alguns problemas no início para demarcar bem o que seriam esses proto-austríacos. A minha intenção, na época que eu escrevi o livro, não era escrever um livro sobre liberalismo em geral. Se fosse, eu teria que ter incluído outros autores, como, por exemplo, Adam Smith, Tocqueville, Jeremy Bentham, David Hume, né? Mas, nesse livro, eu tentei retratar estritamente a genealogia da escola austríaca, mas sem incluir esses que eu acabei de citar e outros autores da tradição clássica. Embora tenha que reconhecer que eles influenciaram muito dos autores que eu incluí, como, aliás, atesta o professor José Manuel Moreira no pós-fácil que escreveu o meu livro, que caiu como uma luva porque é como que complementasse, né, o que eu escrevi. Então é um livro que não é de teor assim acadêmico, em que em cada capítulo eu procuro descrever alguns dados bem gerais, mostrando uma biografia breve de cada autor, o seu pensamento e sempre ressaltando, na terceira parte de cada capítulo, os elementos austríacos que eu identifiquei como sendo os mais marcantes no que eles escreveram, né? Depois eu
escrevo algumas observações gerais e dou mais referências bibliográficas para ajudar quem se interessar em mergulhar em profundidades maiores, né? Eu esperava e continuo esperando, quando escrevi o livro, né, eu esperava que ele pudesse e que ele possa servir como um elemento propulsor, um esquiço, né, um esboço para trabalhos futuros acadêmicos mais profundos. Entendi. Agora, professor, como é que foi possível, né, a contribuição desses escolásticos iniciais e depois os tardios? Como é que foi possível que essa contribuição tenha chegado à primeira geração da escola austríaca? Como é que se deu essa descoberta e influência no Menger, por exemplo, e em outros autores? Esse é um tema bastante interessante, né? Para resumir a história, né? Bom, a partir do século XVIII, como todo mundo sabe, muitos trabalhos importantes foram publicados e a gente pode destacar, por exemplo, Jacques Turgot, que nasceu em 1727 e faleceu em, se não me engano, 1780 ou 81. Turgot era francês, né, teólogo, político, foi ministro. Ele foi um subjetivista, defendeu o livre comércio e mostrou que o papel do Estado não devia ser o de controlar a economia. E ainda tateou, a gente pode dizer assim, né, o princípio da utilidade marginal decrescente. Foi mais longe ainda. Já naquele século ele criticava os modelos de equilíbrio e chegou a formular uma teoria do capital que antecipou o Bombaver em quase 200 anos. O outro autor muito importante foi o italiano Ferdinando Galiani, que viveu mais ou menos na mesma época, que escreveu, ainda com 22 anos de idade, um tratado espetacular chamado Della Moneta, né? Da moeda, e em que ele resolveu o famoso paradoxo da água e dos diamantes. Tivemos também Condillac, né? Foi Etienne Bonnot, chamado o abade de Condillac, também viveu na mesma época, que publicou um livro sobre comércio e o governo. No mesmo ano em que o Adam Smith publicou A Riqueza das Nações, 1776, e bastante incentivado pelo Turgot, que na época era ministro. E esse Condillac antecedeu Bastiat naquela análise conhecidíssima sobre os efeitos que se veem e os efeitos que se devem prever. Então, esses três autores, Turgot, Galiani e Condillac, eles têm vários pontos comuns. Veja só quanto de austríaco eles já possuíam. Primeiro, o indivíduo é o eixo central. Segundo, o subjetivismo metodológico. O terceiro, não é tanto austríaco assim, o estudo da teologia. O quarto, volta a ser austríaco, a defesa do livre comércio e, isso é importante, a crítica à metodologia dos agregados econômicos, que 200 anos depois ia acabar conhecida como a macroeconomia, né? Daí, como é que se deu essa transmissão? Turgot, Galiani e Condillac influenciaram Jean-Baptiste Say, aquele da famosa lei de Say, né? Bastiat e Molinari, na França. Na Alemanha, eles influenciaram aqueles caras da escola de valor de uso, William Rocher, da Universidade de Leipzig, né? Que foi professor do Karl Menger,
que, aliás, dedicou o seu livro, o famoso Princípios de Economia Política, a ele, né? William Roscher. E o citou 17 vezes no Princípios de Economia Política, todas elogiosamente, ao longo do livro, né? Em que sustentava já que os preços é que determinavam os custos, e não o contrário, como alguns economistas, até hoje, infelizmente, ainda parece acreditar, né? Dando como resultado matrizes econômicas explosivas. Entendi. E se nós observarmos esse livro do Menger, o principal, né, Princípios de Economia Política, ele cita um outro pensador alemão da época, Hermann, 12 vezes, todas elas elogiando. O Adam Smith, isso é curioso, ele cita 12 vezes, só que 11 para criticar. O Jean-Baptiste Say, 11 vezes, 10 dessas para criticar também. Mas ele, em todas as citações que ele faz a Condillac, ao Galiani e também a um pós-escolástico, Covarrubias, todas elas são elogiosas, né? Então foi uma propagação assim, que é difícil, né, de você mapear exatamente. É difícil a gente saber hoje quais foram todos os livros que o Karl Menger e outros austríacos da primeira e segunda geração leram, né? Mas o que a gente pode fazer é procurar ver quantas vezes determinados autores foram citados. Com as ferramentas que nós temos hoje, né, na internet, no PDF, é só você escrever localizar, vai lá e acaba vendo. Foi uma influência, claro, longa, né? Nem todos, obviamente, foram influenciados da mesma forma, mas é uma influência que é absolutamente inegável. Entendi. Professor, qual desses proto-austríacos que o professor estudou e inseriu no livro mais chamou a atenção por aquilo que produziu, pelos insights teóricos e, obviamente, aquilo que tem relação com a escola austríaca, né? Uhum. Bem, isso que eu coloquei no livro, obviamente todos, mas se você me pede para escolher um, eu escolheria sem pestanejar Richard Cantillon. Muitas das percepções atuais austríacas foram estabelecidas na economia pelo Cantillon, que era um banqueiro, né, irlandês, que levou uma vida bastante atribulada, ganhou muito dinheiro, a tal ponto que chegou a fazer uma proposta para comprar a Polônia, né, que foi negada, morreu supostamente em um incêndio, mas muita gente acha que não foi um incêndio, que aquilo foi um estratagema dele para se evadir, né? O Cantillon, que morreu em 1734, a data de nascimento não é precisa, mas foi nos anos 80 do século XVII, 1680 alguma coisa, né? Ele escreveu um único livro, né, que é o Essai sur la nature du commerce en général, ensaio sobre a natureza do comércio em geral. É bastante claro que o Cantillon foi uma influência importantíssima para o desenvolvimento da economia austríaca, e ele pode ser considerado até como um membro, não como um proto-membro, mas como um membro da escola austríaca. O Karl Menger tinha uma cópia desse livro na sua biblioteca antes de publicar os Princípios de Economia Política. Eu fui descobrir isso em um artigo que eu li no site do Mises Institute. E a gente pode até ir mais longe. A minha admiração por Cantillon é tamanha que eu chego a afirmar, sem medo de errar, as origens da própria teoria econômica podem ser, de certa forma, atribuídas a Richard Cantillon. O William Stanley Jevons, né, que foi um dos cofundadores da Revolução Marginalista, juntamente com o Menger e o Walras, classificou o livro do Cantillon como
um tratado sistemático, conectado e que cobria, de uma maneira resumida, né, embora, quase todo o campo da economia. E chegou a dizer que foi o primeiro tratado sobre economia. E ele chamou, né, o Jevons, o trabalho do Cantillon, de o berço da economia política. Já no século passado, Schumpeter, que foi um grande historiador do pensamento econômico e um estudioso profundo do Bon Baver, descreveu o livro do Cantillon, que foi editado, aliás, pelo Instituto Mises há poucos anos atrás, como a primeira penetração sistemática do campo da economia. E o nosso Rothbard, sempre exagerado, né, no seu tratado enorme sobre a história do pensamento econômico, chama Cantillon de o pai fundador da economia moderna. Até aí tudo bem, mas aí ele chega até ao ponto de tratar, a meu ver, deselegantemente o Adam Smith como um plagiador de Cantillon, né? O Rothbard sempre foi um pouquinho exagerado, né? Mas quanto à importância do Cantillon, acho que não há dúvidas entre os austríacos atuais. Infelizmente, é um autor que praticamente não se estuda nem nos cursos de História do Pensamento Econômico dos cursos de graduação em Economia. Adam Smith é considerado o fundador, eu não acho isso injusto, mas pelo menos o Cantillon deveria, ao meu ver, ser considerado um cofundador. Entendi. Pode falar, professor. Não, só isso. Tá. Tem num dos capítulos, né, na primeira parte do livro, o professor define o Juan de Mariana, né, como um austríaco, né, e coloca entre aspas, claro, para mostrar o ponto, né? Por qual razão, professor? Por que define, dentre tantos, né, vários que tratam do livro, por que só o Juan de Mariana que mereceu essa menção específica? Porque ele foi um cara completamente diferente, né? Até hoje, quando muitas pessoas ouvem falar em Juan de Mariana, a primeira reação é esboçar um sorriso, porque ele foi um sujeito completamente fora dos padrões da sua época, né? Ele era um padre jesuíta, foi um autêntico revolucionário na sua época. Ele foi um austríaco, entre aspas, né, como eu coloquei. Ele era um cara extremamente politicamente incorreto e era o que os jornalistas gostam muito de dizer, era um cara bastante polêmico. Hoje em dia, embora a gente possa dizer que o Juan de Mariana ele pudesse estar equivocado em alguns pontos da sua obra, mesmo considerando sob a perspectiva da época em que ele escreveu, a sua obra, dentre aqueles tratados da época sobre a realeza, foi uma das publicações mais marcantes do século XVI. E ele foi um cara, um pensador fascinante sobre todos os aspectos, né? Na teologia, na filosofia política, na economia política. Ele deixava bastante clara assim, a sua marca. Isso aqui é padrão Cantillon, em que ele colocava o seu temperamento, né? Ele era um jesuíta ascético que amava o seu país, a Espanha, um sujeito absolutamente sem medo, ele não tinha medo de nada, nem do rei, e que não tinha qualquer constrangimento em nadar contra a corrente. Eu sei bem o que é isso, né? Eu sei bem o que é. Se ele vivesse atualmente, com certeza os jornais, a nossa mídia ia taxar o Mariana de um sujeito politicamente incorreto e polêmico. Mas ele foi, acho que antes de qualquer outra coisa, um cara muito corajoso. A obra dele mais conhecida é De Rege et Regis Institutione. Deixa eu puxar pela memória, 1599. Ele publicou isso em Toledo, na Espanha, né?
sob o patrocínio do rei Filipe II. E nesse livro, olha só, Bruno, ele discute a questão do regicídio, saber se é lícito depor e até mesmo matar um rei, um monarca, que mostrasse um comportamento tirânico. E a essa pergunta ele respondeu afirmativamente. No início do século XVII, mais ou menos em 1610, houve uma verdadeira tempestade de indignação contra esse livro do Mariana. E de tabela contra a Companhia de Jesus, né? Henrique IV, fundador da dinastia dos Bourbon na França, ele foi assassinado por um católico, François Ravaillac. E aí todo mundo passou a acusar os jesuítas de serem os mandantes do crime. Pegaram o Ravaillac, questionaram se ele tinha sido induzido a cometer o regicídio pelo livro do Mariana. Ele negou e chegou a jurar que eu nem conheço esse tal de Juan de Mariana. Mas mesmo assim, muita gente ainda sustentava que o responsável pelo atentado e pelo assassinato era a doutrina jesuíta. E o livro do Mariana foi queimado em público por um carrasco. Veja só. Como não podiam decapitar o Mariana, pegaram o livro dele e queimaram. Nesse livro, ele não tratou só de filosofia política, que se chamava na época da arte de governar, né? Mas apresentou também muitas ideias econômicas, algumas embrionárias, outras nem tantas, e algumas até absurdas. E escreveu também um outro tratado, de Ponderibus et Mensuris, publicado no mesmo ano que o Régio, 1599, em que ele discutia historicamente as moedas da Grécia, de Roma, de Israel e da Espanha. Esse livro, que talvez seja o mais famoso, De Monete Mutatione, né, sobre as mutações nas moedas, ele surgiu inicialmente na Alemanha, em Colônia, e a intenção dele era criticar a adulteração da cunhagem de cobre espanhol pelo Filipe II. Aliás, pelo Filipe III, já era o terceiro na época. Então, o Mariana critica severamente o rei e os conselheiros do rei, porque roubavam as pessoas e perturbavam o equilíbrio do comércio. E também ele desenvolve com algum rigor os princípios científicos da moeda, alguma coisa do Mises, do Tratado do Mises de 1912, o Mariana antecipou, embora não seja possível demonstrar isso, né? Nesse livro, assim que ele apareceu, o Mariana foi denunciado ao rei da Espanha pelo crime de lesa majestade. Mariana é um cara fascinante. E também imputaram a ele erros em questões de fé. Logo depois que o livro apareceu, o rei, que até gostava dele, né? Sabia que ele era meio maluco, mas respeitava. O rei mandou que comprassem todos os exemplares do livro que pudessem. Poucos livros sobraram, né? Escaparam das mãos dos oficiais e embaixadores do rei. E em todos os livros que escaparam dessa, vamos dizer, coleta, né? Eles encontraram cortes nas páginas, umas 30, 40 páginas, que eram exatamente o tratado De Monete Mutatione, né?
Mariana foi fantástico. Ele foi um oponente ardoroso do absolutismo e da doutrina do rei Jaime I, né, da Inglaterra, né, que os reis governariam de maneira absoluta por direito divino. Porque o Mariana acreditava, na verdade, que na transferência do poder político, de seu poder político do estado de natureza original para um rei, o povo deveria reservar direitos importantes para si. Entre eles o de reclamar a soberania, fiscalizar, vamos dizer assim, poderes vitais como a tributação, direito de veto a leis e até mesmo o direito de determinar a sucessão se o rei não tivesse herdeiro. Então, nesse sentido, Mariana pode ser considerada, a meu ver, um antecessor da teoria do consentimento popular e da superioridade do povo perante o governo, né, atribuído a John Locke. E ele também antecipou Locke quando considerou que os homens deixam o estado de natureza para formar governos a fim de preservar os seus direitos de propriedade privada. Mariana ele não chegou a ser um defensor do livre comércio. Esse foi um dos pontos equivocados, a meu ver. Mas ele reconheceu que o objetivo do comércio era promover ou ajudar a se alcançar um equilíbrio entre as necessidades e os produtos excedentes de cada país, de modo que, em suas preocupações de natureza religiosa, né, de modo que cada um pudesse ter o que necessitasse. Então, para ele, a função importante do comércio era fornecer, digamos, abundância para todos os países, para todo mundo. E devia ser incentivado em todos os sentidos. Falar sobre o Mariana, a gente podia passar o dia inteiro falando e sempre a gente ia se espantar com vários aspectos do seu pensamento e da sua personalidade. Ele também acreditava que os preços deviam se regular pelo mercado, pela demanda e pela oferta. Foi um crítico violento da adulteração da moeda, o que equivaleria hoje à expansão do crédito sem lastro, né, da teoria austríaca dos ciclos econômicos. Ele foi, então, um dos precursores, né? Foi também um precursor da teoria que ficou famosa na Escola de Chicago, da teoria quantitativa da moeda, né, do Irving Fisher. E, claro, como eu já falei, da teoria austríaca dos ciclos econômicos. E, para a gente não se estender muito, Mariana foi também o primeiro defensor dos animais, né? Ele se insurgiu na Espanha contra as touradas, o que seria a mesma coisa que atualmente no Brasil um sujeito se insurgir contra o futebol, por exemplo. Entendi. Foi um precursor. Nesse sentido, ele foi até um cara politicamente correto, né, para os padrões de hoje. Entendi. Agora, professor, trazendo essa discussão aqui para o Brasil, né, essa coisa dos proto-austríacos e tal, houve algum tipo de influência desses proto-austríacos, de algum deles, ou de alguns deles, né, aqui no Brasil, em algum momento da nossa história? Eu andei pesquisando sobre isso. Você pode captar uma influência, sim, mas eu acredito que seja indireta. Não consegui encontrar, na época, o que os liberais, por exemplo, do Império, conheciam a respeito desses autores que eu citei, né, principalmente os escolásticos. A gente sabe, por exemplo, que um dos pioneiros das ideias liberais, não austríacas, mas liberais no Brasil, foi o Hipólito da Costa, né, que você conhece muito bem, que editou durante mais ou menos 15 anos o famoso Correio Brasiliense. Exato. Que ele editava em Londres, né? E aquele jornal, a meu ver, cumpriu uma tarefa muito importante, que foi a de tornar conhecido no Brasil o ideário liberal.
foi o Instituto Mises Brasil da época, né? E ele analisava, né? Traduzia, analisava e comentava as obras mais importantes da época lançadas na Inglaterra. No dizer do professor Paim, né? Professor Antônio Paim, um dos decanos dos intelectuais, verdadeiros intelectuais brasileiros, o Correio Brasiliense comentou todas as obras que pudessem, na época, ser de interesse da elite brasileira com a mudança da corte. E ele preparou terreno, então, para que outros liberais, já no primeiro e segundo reinados, pudessem expandir essas ideias. Houve outro também, junto com Hipólito da Costa, pioneiro dessa meditação liberal, foi Silvestre Pinheiro da Fonseca, né? Que é um cara bastante desconhecido. E no Império, especialmente no governo de Dom Pedro I, aconteceu... você é mais versado do que eu nesse assunto, né? Mas você vai concordar comigo, uma assimilação vamos dizer, do liberalismo doutrinário, né? Principalmente na forma que se deu nessa corrente, né, do liberalismo doutrinário, da obra do Benjamin Constant, né? E foi na obra desse autor francês, Benjamin Constant, que o Dom Pedro I, que era um liberal, né, ele encontrou a ideia de poder moderador, que talvez tenha sido a inovação mais importante da história do Império. Não sei se você concorda, mas é uma coisa que me veio à cabeça, sim. Tivemos também, claro, o Visconde de Cairu, José da Silva Lisboa. Esse a gente sabe que sofreu influências dos britânicos, David Hume, Jeremy Bentham, Edmund Burke e, claro, Adam Smith. Sobre o David Hume, o Lisboa... o Lisboa foi buscar em David Hume a inspiração para abordar a questão da balança comercial, e isso influenciou muito a escritura da ata de abertura dos portos, né, no Brasil. Mas é um trabalho que eu até me propus a fazer para o futuro, não sei quando, mas pretendo fazer, investigar até que ponto esses proto-austríacos, não só os pós-escolásticos, mas todos os outros que eu cito no livro, né, até que ponto eles influenciaram os liberais brasileiros na formação dessa mentalidade liberal. É um tema fascinante, mas é difícil, né? Exige uma pesquisa muito longa e, claro, né, exige tempo, uma coisa que a gente não... que é escassa, né? Como a gente sabe. Porque são muitos autores, né? Só nesse livro eu discuto, além dos pós-escolásticos, eu reservei um capítulo para cada um desses autores. Salustio Bandini, né, um italiano desconhecido. Cantillon, que eu já falei, o Turgot, que eu também já mencionei, o Galiani, também já disse, Melchiorre Delfico,
talvez seja o único economista que tem uma estátua em praça pública, né, na cidade de Siena, na Itália. Outro capítulo para o Jean-Baptiste Say, aí já no século XIX, Bastiat, Jaime Balmes, um sacerdote catalão que viveu pouco, nasceu, se não me engano, em 1810 e morreu antes de 1850. Esse Jaime Balmes foi o verdadeiro descobridor, eu abordo esse tema no meu livro, da doutrina da utilidade marginal. Ele antecipou o Carl Menger, o Jevons e o Walras se não me engano, uns 40 anos. Isso foi reconhecido pelo próprio Stanley Jevons, depois que se tornou famoso, né, juntamente com Menger e o Walras. Quer dizer, um dos próprios criadores ou descobridores, vamos chamar assim, da teoria da doutrina da utilidade marginal, o Stanley Jevons, reconheceu que o verdadeiro descobridor foi o sacerdote, ele era um sacerdote de Barcelona, Jaime Balmes. Outro capítulo é dedicado a Hermann Heinrich Gossen, que também chegou ao princípio da utilidade marginal depois do Jaime Balmes, mas antes do Menger. Só que o Gossen era um matemático e ele chegou a esse princípio por meio de equações, mas chegou, né? E também há um capítulo dedicado ao que é conhecido como o fundador do anarcocapitalismo, né? Gustave Molinari, que era um belga, filho de napolitanos, né? Molinari. Ele não gostava de ser chamado de anarcocapitalista, ele dizia que era um anarquista de mercado, né? E o capítulo mais longo, claro, é logo o primeiro que eu dedico aos pós-escolásticos, em que eu tento mostrar a herança, né, riquíssima, que foi deixada, entre tantos outros, por São Bernardino de Siena, Santo Antonino de Firenze, Tommaso de Vio, o próprio Juan de Mariana, né? Autores que foram analisados pelo Alejandro Chafuen, né? E que vão ser analisados se não me engano, no terceiro volume dessa coleção Proto-Austríacos. É o livro do Chafuen. O título, se não me engano, é Fé e Liberdade, o pensamento econômico da escola austríaca. É isso, então, Bruno. Professor, como é que as ideias da escola austríaca chegam até você? Né? Como é que, enfim, depois desse panorama histórico, em que momento, em que circunstância você, professor Biratã, tem acesso, conhece as ideias da escola austríaca como um autor austríaco? Como é que é o início da sua história? Aconteceu no ano de 1989. Eu já tinha completado meu doutorado, já tinha defendido minha tese, defendi em 1984. Nunca tinha ouvido falar em escola austríaca, nem nas aulas de História do Pensamento Econômico que eu tive na graduação ainda, né, na antiga Faculdade Nacional de Ciência Econômica, hoje é o FEJ. Não tinha conhecido. E na época eu era assessor econômico de um movimento, era ano de eleições, né, 1989, então havia um movimento, o presidente de honra era o professor Otávio Gouveia de Bulhões, mas o presidente efetivo era o Osíris Silva, né? E tinha vários empresários, a diretoria tinha, que eu me lembro assim, o Ives Gandra Martins, né? O jurista. Na época, então, eu era o cara da economia, né, nesse movimento, que se propunha a apoiar com ideias e também ajudar nas campanhas de todos os candidatos que fossem próximos ao liberalismo, né? Então, naquele ano,
eu publicava semanalmente um artigo de uma página e meia, que era distribuído para todos os membros daquele, chamava-se Movimento de Convergência Democrática. E acabou chegando nas mãos do professor Og Francisco Leme, que tinha sido meu professor num curso que eu fiz assim que me formei. Me formei em 1969. Em 1970 eu fiz um curso de pós-graduação no Ministério do Planejamento. Eles tinham lá um órgão chamado SENDEC, né? Centro, nem me lembro a sigla o que significava, era um centro de treinamento de economistas na visão liberal, que era coordenado pelo doutor Og Leme. Aí o Og leu um dos artigos e telefonou para lá e disse que queria se encontrar comigo, queria me conhecer. Ele não se lembrava que tinha sido meu professor, evidentemente, 19 anos depois, né? Até porque eu não fiz aquele curso até o fim. Na época eu era funcionário do Banco Central e acabei não podendo concluir o curso por problemas ligados às minhas funções lá. Mas aí o Dr. Og, então, me apresentou a escola austríaca. E isso foi em 1989, o resto da história eu já contei, né, em vários podcasts, em várias passagens. Eu me apaixonei imediatamente pela ação humana, mas se nós olharmos para o Brasil, não apenas para mim, né, seria muita pretensão minha, qual foi o primeiro dos nossos economistas que se referiu à escola austríaca, ou a Mises? Foi o decano dos nossos economistas, o professor Eugênio Goudin. No livro dele de Teoria Monetária, ele cita o Mises várias vezes. Ele foi amigo de vários austríacos, viveu na França por muitos anos, e claramente a gente percebia que o doutor professor Goudin não era bem um austríaco, mas era muito simpático às ideias do Mises. O Goudin naturalmente influenciou Roberto Campos, que também não era um austríaco, mas era um sujeito de um conhecimento geral extraordinário. O Roberto Campos, ao lado do Dr. Og, foi quem mais me incentivou a prosseguir nos estudos da escola austríaca. Inclusive escreveu o prefácio do meu primeiro livro sobre a escola austríaca, né? E então eu faço essa ponte assim. Com certeza eu estou esquecendo outros nomes, mas com certeza também os principais, a meu ver, foram esses: Goudin, Roberto Campos, o Dr. Og Leme, que o Dr. Og era uma personalidade curiosa e fascinante também, homem de uma cultura geral espetacular. Ele foi o primeiro brasileiro que fez um mestrado em economia na Universidade de Chicago, isso no início dos anos 50. E ele era formado em Direito, Sociologia e Economia, né? Então ele eu até brincava com ele, no Instituto Liberal, né, do Rio. Ele era o responsável pela área acadêmica. Eu até brincava com ele dizendo: professor Og, o senhor é um chicaguense do bem. Chicaguense do bem é porque ele tinha simpatia pela escola austríaca, ao passo que os outros chicaguenses acham que a escola austríaca não é nem uma história, não é nem uma escola, o que é uma grande bobagem, porque poderia contra-argumentar. Uma vez um deles me falou: a escola austríaca não chega nem a ser uma escola. Por que uma escola? Eu falei: por que Chicago é uma escola? Porque em economia, em ciências sociais em geral, você tem escolas, né? Você tem escolas, você não tem um corpo teórico fixo sobre o qual ninguém discorda, né? Mas o Dr. Og Leme, então, foi o responsável direto pela minha conversão ao austrianismo e, ao mesmo tempo, naquela época eu fui apresentado
aquele que foi um dos maiores intelectuais do século passado, que faleceu no ano passado, recentemente, que foi o embaixador José Oswaldo de Meira Pena. Nós fomos apresentados, o Meira Pena não era um austríaco, ele era um sábio, né? Ele era um sábio, e, embora ele não fosse versado em economia, ele certa ocasião em Brasília, eu fui dar uma palestra sobre economia, e o Meira Pena, já com, na época, 95 ou 96 anos, ele foi lá, sentou na primeira ou na segunda fila, e no final da palestra ele me repetiu uma coisa que ele falava sempre, né? Puxa vida, eu estou com 90 e tantos anos, não me lembro agora a idade que ele tinha, eu ainda espero um dia entender de economia. Eu não entendi uma palavra do que você disse, Iório, mas eu concordo. Você defendeu o livre mercado. O Meira Pena conhecia alguma coisa da escola austríaca, né? Ele me citou em 2 ou 3 livros dele, citou aquele meu primeiro livro, e até então os austríacos eram restritos a esses 4 nomes que nem podem ser chamados de austríacos, né? Eugênio Goudin, todos nomes fenomenais. Goudin, Roberto Campos, Og Leme, talvez o menos conhecido, e o embaixador Meira Pena, né? Meira Pena, várias vezes, ele tinha uma filha ou um filho que mora no Rio, e ele sempre morou em Brasília. O único defeito dele, eu dizia para ele, é que ele adorava Brasília. Mas ele morava numa casa também que até eu adoraria se ele vivesse naquela casa. Uma coisa espetacular. Então, sempre que ele vinha ao Rio, ou quase sempre, ele me convidava para almoçar no restaurante, agora esqueci o nome, ali na Praia do Flamengo. Ele com a dona Dorothy, né, a esposa. E meia hora de conversa com o embaixador Meira Pena equivalia a 4 anos de graduação, porque a gente chegava a ficar embevecido com o conhecimento que saía das suas palavras, né? Que brotava do seu pensamento. Poucas pessoas me impressionaram a esse ponto. Uma foi o Meira Pena, a outra o próprio professor Og e o Roberto Campos. Foram pessoas com quem eu tive o privilégio assim, de conviver, especialmente na fase final das vidas deles, né, que eles estavam mais maduros, e com quem eu aprendi muito, e aprendi também uma coisa que eu passei a incorporar em tudo que eu faço profissionalmente, que o economista, antes de tudo, tem que ser um humanista. Ele não pode se restringir às modelagens. Não que ele não deva estudar os modelos, a macroeconomia convencional, mas ele não pode ficar restrito a isso. Não há como ser um bom economista, não diria bom, não há como ser um economista completo se você for só um economista. O teu conhecimento tem que ir além da economia, né? E é isso que a gente tenta, isso que eu passei a tentar fazer em tudo que eu faço profissionalmente. Hoje, né, você vê que eu citei 3 autores, 4 pessoas, Goudin, Campos, Og Leme e Meira Pena. Hoje, parece mentira, né? Essa fase que a gente está vivendo, você já tem vários economistas, advogados, filósofos, cientistas sociais que não só conhecem a escola austríaca, como podem ser classificados como austríacos. Isso era impensável nos anos 90. Era muito difícil na década passada. E hoje é a realidade. Nós estamos vivendo tempos novos, auspiciosos, e temos que nos expandir cada vez mais, né? A escola austríaca,
quando você começa a adquirir uma certa maturidade lendo os seus diversos autores, e quando você enriquece mais ainda lendo os proto-austríacos, de onde é que vêm essas ideias, que foram os primeiros caras. Se você voltar no tempo mesmo, você vai ver que o primeiro foi São Tomás de Aquino, depois foi para a pós-escolástica, depois foi... as ideias se espalharam pela França, pela Alemanha, depois na Inglaterra, né? Então a gente tem a tradição continental e a tradição britânica, né? Mas a escola austríaca tudo está ligado, tudo tem ligação, é como se fosse um jardim, né? Feito pelo maior jardineiro do mundo. Vamos dizer, o Milton Friedman chamava de jardim japonês, né? Ele é um jardim japonês, está tudo encaixado. Você liga a economia com o direito, com a política, com a filosofia, com a lógica, com a ética, com a sociologia. É uma coisa impressionante. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem que estudar. Então, como os austríacos, quase todos eles, costumam falecer com mais de 90 anos, esse, aliás, foi um dos motivos que me levaram a me transformar num austríaco, né? Eu ainda tenho aí muitos anos pela frente, mas posso até pedir uma prorrogação a Deus para que eu possa aprender mais, porque eu joguei muito tempo fora da minha vida profissional antes de ser um austríaco. Não por culpa minha, mas porque me ensinavam coisas que depois eu fui aprender que não eram tão importantes assim. Não é que não tenham sido importantes na minha formação, foram, até para eu entender que não eram, mas na época tiveram o seu papel, né? Entendi. Mas a gente está vivendo, eu acho que uma fase, Bruno, esplendorosa da escola austríaca no Brasil, e tanto que já estamos sendo atacados, né, por diversos movimentos aí de esquerda. Tem muita gente já falando mal da escola austríaca, o que é um bom sinal, né? Exato. Agora, professor, acho que valeu a pena, ou está valendo a pena, né? Depois de toda essa trajetória, todo o esforço, tudo aquilo que você sofreu, né? Academicamente, profissionalmente, por essas escolhas, a gente chega... O professor tem 42 anos de magistério, né? Começa em 75. Não era para você dizer isso, agora vai tudo porque a minha idade. Eu comecei dando aula em 1975, não, 74, tem mais um ano. Então são 43 anos. Eu era muito, muito jovem, me lembro que a primeira aula que eu dei, eu fiz o resumo em umas folhas amarelinhas, e eu tremia de nervoso, né? Na primeira aula, quando eu subi no tablado, as folhas tremiam na minha mão. Eu devia ter 20 e poucos anos, assim. Era muito novo, né? Mas, de lá para cá, sem dúvida, o oh, meu Deus do céu, redirecionamento que eu dei na minha carreira, no sentido de me tornar um austríaco, se houve uma época em que eu cheguei a questionar, puxa, será que isso valeu a pena? Quanto dinheiro eu deixei de ganhar por causa disso? Hoje eu tenho certeza que valeu a pena, né? Eu estava também um pouco cansado daquelas funções que normalmente os economistas mainstream exercem, né? Na época eu era economista do IBMEC, né, antes de se tornar a faculdade, e todos nós lá dávamos uma espécie de consultoria para empresas de mercado financeiro. Então, uma ocasião me convidaram para ser consultor era a maior distribuidora de valores que tinha no Rio de Janeiro na época. Isso foi em 1985, assim que o Tancredo Neves faleceu, o Sarney assumiu, ele nomeou para o Banco Central um colega meu de graduação, que infelizmente já faleceu, foi um brilhante economista, Antônio Carlos Lengruber, né? E o Lengruber convidou para ser diretor da parte de dívida pública, né? O José Júlio Sena, que é outro economista, de quem inclusive eu fui aluno na EPGE.
Então, apareceu esse convite para eu ser consultor, era tempo parcial, ia lá 2 vezes por semana, 2 tardes, e ganhava um salário 4 vezes maior do que o salário que eu ganhava no IBMEC. Aí, depois de 1 mês, eu descobri que o dono da distribuidora queria não era absorver minhas análises técnicas sobre o mercado financeiro. Ele havia descoberto que eu era amigo do José Júlio Sena e do Len Gruber. O que ele queria era informação de cocheira, né? Quando eu descobri isso, na mesma hora eu saí. Eu não vou me prestar um negócio desse. Aí eu estudei tanto, né, para eu ser garoto de segredo, garoto de recado. E mesmo assim, eticamente, isso é uma coisa que não está correta. Exato. E me cansei daquele negócio e estava vivendo um certo período assim de desconforto, de desalento. Continuava dando minhas aulas e tal, mas quando a escola austríaca surgiu na minha vida, ela veio para preencher aquilo tudo. No início foi muito difícil, os anos 90 foram difíceis, a criação da faculdade do IBMEC me deu um certo alento, embora infelizmente tivesse sido passageiro, né, porque me convidaram para montar o programa, o Paulo Guedes na época, e eu montei o programa, coloquei 4 disciplinas austríacas ao lado de todas as outras, né, normais. Acabei saindo de lá, do IBMEC. Eu era o responsável pelo curso de Economia porque houve muitas resistências àquelas disciplinas. E na década passada, eu passei a me dedicar mais a ensinar cadeiras eletivas na UERJ, na Faculdade de Economia da UERJ, e todas elas cadeiras austríacas, né? Então, lá tem disciplinas eletivas que o nome é Tópicos Especiais em Economia. Então, eu passei a me concentrar mais nisso, consegui formar várias gerações de economistas que, na pior das hipóteses, eram simpáticos à escola austríaca, né? Mas a grande vitória veio, sem dúvida nenhuma, a partir do momento em que o Instituto Mises e o Hélio Beltrão surgiram, né, na minha vida profissional. A gratidão que eu tenho para com o Instituto Mises vai ser uma gratidão eterna, porque ela foi o veículo, está sendo e vai continuar sendo o veículo onde eu posso expressar exatamente aquilo que eu penso, sem medo de ser policiado, ou de ser criticado, ou de enfrentar qualquer resistência. Claro que nem todos nós do Mises pensamos da mesma forma. Eu e o Fábio Barbieri, o Antônio Miller, e outros, Felipe Rosa, tem tantos hoje, né? Não somos obrigados a pensar da mesma forma em todos os assuntos. Então, algumas críticas sempre vão ser bem-vindas, mas não são críticas do tipo daquelas anteriores, né? Tipo assim, isso aí é uma coisa austríaca, isso é, como dizia um economista de Chicago, que até hoje vive falando mal dos austríacos, que eu até bloqueei no Facebook, para não me aborrecer mais, porque o cara é meu amigo, eu não quero saber de brigar com o amigo, né? A escola austríaca não é uma escola. Isso aí esse economista dizia, isso aí é você querer comparar um Ford, né, um automóvel Ford Bigode, com uma Ferrari. O que na cabeça desse pessoal, ele é um chicaguense, né? O que é uma Ferrari? É um econometrista que tem todos aqueles modelos matemáticos e aquele é a Ferrari. E o Ford Bigode, na concepção dessas pessoas, né, uma concepção bastante pobre, é aquele economista que conhece os fundamentos filosóficos da economia, que sabe ligar a economia com direito, que conhece epistemologia, que conhece todas as áreas ligadas, interligadas, né, pela ciência da ação humana.
isso hoje é uma coisa bastante nítida para mim, né? Esses anos que nós estamos vivendo, e cada vez mais, são anos austríacos. Eu nunca poderia imaginar, Bruno, que eu pudesse comparecer a uma cerimônia como aquela a que eu compareci no mês passado, dia 9 de dezembro, em São Paulo, né? A formatura da primeira turma do nosso curso de pós-graduação em escola austríaca, da qual você também foi professor, né? Eu jamais poderia imaginar uma cerimônia como aquela. 10 anos atrás. 20 anos atrás, nem passava pela cabeça. Há 30 anos atrás era coisa de maluco, né? Interna esse cara que ele é maluco. Aquilo foi uma emoção muito grande para mim. E, ao mesmo tempo, um incentivo para que nós continuemos essa nossa luta, né? Professor, então eu aproveito que você falou desse evento de encerramento, né, da primeira turma de escola austríaca. A segunda turma está nesse momento em andamento, né? Isso. E para dizer algumas coisas, né? E que a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: o Instituto Mises Brasil completa este ano 10 anos, né? Foi fundado em 2008. Isso. O podcast completa 6 anos. Esse é o episódio de número 300. Duas turmas de escola austríaca, sendo que uma já tá formada. Uma revista acadêmica do Instituto Mises Brasil voltada à Escola Austríaca de Economia. Vai para a 9ª edição já. A 9ª edição. Vários livros austríacos lançados pelo Instituto Mises Brasil e agora sendo lançados pela nova editora LVM. Né? Outras editoras nos convidando para escreverem livros austríacos, como aconteceu comigo recentemente. Exatamente. Outras editoras, então, interessadas nessas ideias. Então, esse episódio... O primeiro livro meu sobre a escola austríaca, nos anos 90, desculpe interromper, eu tive que mendigar, praticamente, para que ele fosse publicado. Então, professor, a escolha, tendo como mote a nova edição do seu livro, foi mais uma desculpa para eu terminar esse podcast número 300, e o seu nome foi escolhido para representar simbolicamente, e que esse podcast seja uma homenagem a todo esse trabalho que o professor desenvolveu desde o início e sem o qual esse podcast não existiria. Então eu encerro esse programa, professor, agradecendo não só pela entrevista, mas pelo trabalho valioso que o professor desenvolveu durante todos esses anos e sem o qual, repito, seria impossível que esse podcast existisse. Muitíssimo obrigado. Puxa, Bruno, assim... Você vai me fazer chorar, mas o meu avô, calabrês dos bons, ele dizia: homem não chora. Então, deixa eu pensar nele aqui. Muito obrigado, Bruno. Se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria, com uma única diferença. Em vez de começar em 1989, eu começaria uns 20 anos antes, tá? Muito obrigado a você, Bruno. Muito obrigado, professor. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.